Este programa é livre para todos os públicos. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Eis que eu vos envio como ovelhas no meio de lobos. Sede, portanto, prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Cuidado com os homens, porque eles vos entregarão aos tribunais e vos açoitarão nas suas sinagogas. Vós sereis levados diante de governantes e reis por minha causa, para dar testemunho diante deles e das nações. Quando vos entregarem, não fiqueis preocupados como falar ou o que dizer. Então, naquele momento, vos será indicado o que deveis dizer. Com efeito, não sereis vós que havereis de falar, mas sim o Espírito do vosso Pai é quem falará através de vós. O irmão entregará à morte o próprio irmão. O pai entregará o filho. Os filhos se levantarão contra seus pais e os matarão. Vós sereis odiados por todos, por causa do meu nome. Mas quem perseverar até o fim, esse será salvo. Quando vos perseguirem numa cidade, fugi para outra. Em verdade vos digo, vós não acabareis de percorrer as cidades de Israel, antes que venha o Filho do Homem. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A salvação vem de Deus, vem de Deus. 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 Meus irmãos e minhas irmãs, Juventude PHN, que bom que você está aqui. Que bom que você está aqui neste lugar. Saiba que você é o cumprimento de uma profecia. E cada vez mais essa profecia vai se cumprindo. Peter, eu uso as suas palavras lá no documentário, né? Se alguém não viu o documentário do PHN 25 anos, depois vá lá no YouTube. E eu uso uma palavra que você fala lá no documentário. Eu acredito que o PHN vai ser muito mais conhecido, que vai chegar a muitos lugares do mundo, e o mundo vai gritar PHN esperando Jesus voltar. Vai ser um grito de uma geração, que não vai ser somente aqui, mas esse PHN vai se alastrar no mundo inteiro, vai espalhar-se no mundo inteiro, até chegar a ser um grito de toda uma geração esperando a volta do Senhor. Como o Padre Jonas sempre falou, que o Senhor vai voltar um dia e que nós precisamos apressar com a nossa vivência de santidade. Isso mesmo, aplauda. Não fui eu que falei, não foi o Padre Jonas somente que falou, mas isso foi o que ele escutou da boca do próprio Deus. Aquele homem de oração, aquele homem que escutava a voz de Deus, que um dia olhou para esse lugar que você está agora, que era um brejo, e ele disse: aqui vai ser um lugar, como um estádio, né, onde muitos virão até aqui,
Até o Eto olhava assim e dizia, todo mundo olhava, o que é que esse homem está pensando, né? Mas é isso, nós seremos aqueles que espalharão essa boa notícia, de que esse método PHN, ele pode ir cada vez mais longe. Meu irmão e minha irmã, talvez você está aqui, talvez você ache que veio até aqui por tua vontade. Talvez você não tinha muita coisa para fazer, e daí por ver muita gente se mobilizando, você disse, eu vou lá, não tenho o que fazer, eu vou até lá. Talvez você está aqui, nem tanto pela sua vontade, talvez seus pais, não por sua vontade mesmo, mas pela vontade deles, te forçaram um pouquinho a estar aqui. Talvez foi um amigo seu, uma amiga que te insistiu insistentemente, e você, porque estava sendo tão insistente, você veio até aqui. Talvez você veio por alguns motivos não tão bons. Talvez você veio com motivos não tão bons. Ou tantos outros motivos que te fez estar aqui. Só que eu digo que todos esses motivos que você pode ter na cabeça, é tudo engano seu. Tudo engano seu. Nada disso é o principal motivo de você estar aqui. Porque todos esses meios, seja você que não tinha nada para fazer, seus pais que insistiram, amigo, amiga, ou talvez você diga, foi a minha vontade de estar aqui. Antes de acontecer tudo isso, foi a vontade de Deus que te trouxe aqui. Porque foi Ele que te seduziu a estar nesse lugar. Foi Ele que te escolheu. Foi Ele que te chamou. Você foi atraído pelo Senhor, porque dentro da tua alma existe algo, como um dispositivo de atração, que sempre vai te atrair a Ele. Existe algo dentro de você, dentro da tua alma, que você não percebe, mas que sempre vai te atrair a Deus. Ainda que você busque em lugares distantes, em lugares longínquos, distantes de Deus, uma hora ou outra, isso que está dentro da tua alma, da nossa alma, sempre vai nos seduzir, nos atrair a Ele. E o Senhor fez isso totalmente de propósito, porque somente Ele é a nossa salvação. Como o refrão do Salmo, é somente em Deus que está a nossa salvação. Não existe salvação em outro lugar a não ser em Cristo. Não existe um outro caminho a não ser Cristo, que é uma pessoa. Não existe outra verdade a não ser a verdade, que é uma pessoa, que é o próprio Cristo. Não existe outro lugar que você vai encontrar a vida plena, senão em Cristo, que te atraiu até aqui. Só Ele pode nos salvar, só Ele pode te salvar. Nós fomos criados à sua imagem e à sua semelhança. E nós só seremos felizes quando essa criação, criada à imagem e semelhança dEle, se juntar ao Criador. Se juntar ao Criador. Somente aí nós seremos felizes. Um dia na eternidade plenamente, mas aqui, se nós já nos aproximarmos dEle, que é a nossa salvação, o Senhor começa a fazer a obra de salvação que Ele tem. O desejo de felicidade que você tem é o desejo de Deus. Você jovem, que tem um desejo tão grande de felicidade, não só os jovens, mas os adultos, os idosos, todos nós, a começar de criança, quando começamos a entender, quando chegamos na idade da razão, a felicidade já se torna o centro da nossa vida. A busca de felicidade já começa a ser o centro da nossa vida. Mas eu digo e repito, somente em Cristo nós teremos essa verdadeira vida, essa verdadeira felicidade. Talvez hoje você não entenda. Talvez hoje você não entenda ainda isso, mas eu já apresso isso para você. Para que você não lá na frente não quebre a cara, eu já te digo, e que isso entre nos teus ouvidos e não saia no outro. Não entre por um e saia no outro, mas entre e fique na tua memória. E que depois se torne vontade
porque somente nele você encontrará essa felicidade que o teu coração tanto pulsa, tanto bate, tanto arde o teu coração. Há 28 anos atrás, o Senhor me atraiu a um encontro de jovens como esse. Não tinha tantas pessoas como aqui. Mas eu tinha 13 anos de idade quando o Senhor me atraiu a um encontro de jovens de final de semana, sexta, sábado e domingo. Bem menor do que esse aqui que começa na terça-feira à noite, na quarta-feira. E naquele encontro, com 13 anos de idade, antes mesmo de iniciar o PHN tem 25. Eu tenho 28 anos que o Senhor me encontrou. Eu era jovenzinho, 13 anos de idade. Com certeza deve ter alguns aqui com 13 anos. Mas naqueles 13 anos eu não tinha vivido tantas coisas perdidas, graças a Deus. Santo Agostinho fala: tarde te amei, Senhor, ó beleza tão antiga e tão nova. Eu falo diferente: cedo te amei, Senhor. Cedo te amei, e obrigado, Senhor, porque tu me encontrou cedo. Porque o Senhor sabe quando nos encontra. Ele sabe que se tivesse passado mais um tempo, poderia não me encontrar mais. Mas Ele me encontrou cedo, naquele momento que eu estava vivendo um vazio existencial. Um vazio, algo dentro de mim que eu não sabia o que era, mas existia um vazio. Eu andava triste. E naquele encontro, principalmente no sábado, o Senhor me encontrou de uma tal maneira que eu não sei explicar por palavras. Mas a partir daquele momento o meu coração pulsou e ardeu de uma tal maneira que eu não sabia mais fazer outra coisa a não ser estar com o Senhor. E até hoje, depois de 28 anos, eu nunca me afastei dEle. Eu nunca me afastei dEle e não quero me afastar. Quero ir até o último suspirar, até o último suspiro da minha vida. E claro que isso eu não vou conseguir sozinho. Vou ter que buscar a ajuda da mãe, da Imaculada, de Nossa Senhora, dos santos, da igreja, de tantas pessoas que possam me ajudar a isso. Naquele final de semana, o Senhor causou uma revolução tão grande na minha vida, que até hoje eu quero falar e eu quero levar essa revolução a tantos. Dia após dia eu queria mais de Deus. Pouco a pouco eu fui descobrindo a minha vocação. E a partir daquele encontro, ali na Renovação Carismática Católica, eu conheci e ouvi falar de uma comunidade chamada Canção Nova. Você conhece essa comunidade? Canção Nova. E lá no grupo de oração, alguém me deu uma fita cassete. Olha, ainda é fita cassete. Fita cassete, tem muitos que nem sabem o que é isso. Me deram uma fita cassete que quando eu fui escutar, era um padre falando de santidade. Falava de santidade a todo momento na pregação. Falava ou santos ou nada. Depois eu fui pedindo outras, que lá na Renovação Carismática eles iam passando de um para os outros. E aí eu comecei a escutar, depois de uns anos, Padre Jonas, o Dunga, pregando o PHN. E eu disse, é isso que eu quero viver. É esse método que eu quero viver. E ali comecei a viver aquele método na minha vida. E que até hoje eu vivo, como padre. E aí me colocaram à frente dos jovens, lá no Ministério Jovem da Renovação Carismática. E aquilo que eu buscava viver, que eu já tentava viver na minha vida, que eu escutava do Padre Jonas, aqui na Canção Nova, todos pregando isso, eu queria levar para aqueles jovens também, essa mesma mensagem de salvação. Jovens novos, para mudar um mundo que é velho. Eu nunca imaginaria que lá aos 13 anos de idade, quando o Senhor me encontrou, naquele encontro de jovens, que depois de alguns anos eu comecei a escutar esse PHN, esse método de santidade. Eu nunca imaginaria, Peter, que eu estaria aqui, depois de 17 anos de comunidade, estaria ajudando você que foi escolhido a estar à frente dessa geração PHN, a ser igreja
nesse método, a estar contigo, saindo todos os lugares aí do Brasil que nós vamos, além Brasil, e estar aqui hoje, nesse PHN 25 anos, juntos pregando esse método que eu tento viver desde os meus 13 anos de idade. O Senhor me encontrou e quer te encontrar também. Quer fazer de uma juventude que talvez tenha traços da velhice do mundo, quer te fazer um homem e uma mulher nova para mudar esse mundo novo. O Senhor te escolheu. E hoje esse primeiro ponto que eu quero trazer para você é que o Senhor te escolheu também. E talvez esse seja o dia do teu encontro, como o Senhor me encontrou lá atrás. Seja hoje o dia do teu encontro. Talvez o teu coração esteja nesse momento ardendo, porque o Senhor está te encontrando. Você é um escolhido, você é uma escolhida dEle. O Senhor te chama. O Senhor quer te salvar. Deus consagrou um povo escolhido, o amou profundamente desde toda eternidade, para ser sal e luz, gerar Cristo Jesus no seio da humanidade. Hoje somos esse povo. Hoje somos esse povo tão amado. Deus nos chama a viver o seu amor. Nos convida a todo instante sem cessar. E pede a nós, e pede a nós. Sede santos, sede santos. Escuta isso, é o Senhor falando para você. Sede santos, esta é minha vontade. Sede santos, é o que eu mais quero. Sede santos, esta é minha vontade. Sede santos, é o que eu mais quero. É isso que o Senhor diz para você, para mim também. Sede santos, esta é minha vontade. Sede santos é o que eu mais quero. E eu trouxe essa música que talvez é muito conhecida para a nossa geração de 90, né? E ali geração 2000 também. E eu trouxe essa música justamente porque esta música eu escutei lá no início da minha caminhada. Música do Vida Reluz. Essa música que falava, ia de ao encontro ao que aquele homem falava, que aquele padre falava de santidade. E essa música muitas vezes era a minha oração todos os dias. Sede santos, esta é minha vontade. O Senhor falando, sede santos é o que eu mais quero. Hoje somos esse povo tão amado, escolhido, eleito. O refrão do Salmo, como eu disse, diz que a salvação vem de Deus. A salvação vem somente dele, jovem. Olha, e te digo com a força da minha alma, com toda a força da minha alma, não existe coisa melhor do que entregar a vida toda para o Senhor. Não existe coisa melhor do que entregar a vida a Ele. O Salmo, aqui na liturgia, não coloca todos os trechos, é um salmo grande, o Salmo 36. E ele fala ali de muitas coisas que nós devemos viver no PHN. E uma delas, o salmista Davi diz, não tenha inveja dos maus. Eu digo para você, eu não tenho inveja nenhuma daqueles que vivem distante de Deus, do que eles vivem, vivendo totalmente distante, tantas coisas asquerosas. E eu digo para você, não tenha inveja do que o mundo vive, não tenha inveja daquilo que o mundo tem vivido, de coisas distantes do Senhor, coisas tão asquerosas, pecados e mais pecados, numa vida totalmente mergulhada no mal.
Não tenha inveja disso, mas deixe o Senhor te encontrar. E digo para você, se você tiver a coragem de nesses dias de PHN, deixar o Senhor causar uma revolução na tua vida, você vai perceber que tudo aquilo que você procurou durante toda a sua vida, tem um nome, é Jesus Cristo. Tudo aquilo que você sempre buscou em toda a sua vida, tem um nome, e esse nome é Jesus Cristo. Nós percebemos no Salmo de hoje, que esse método PHN, Peter, o rei Davi já vivia. Acrescentar aí aos escritos aí do PHN, né? O rei Davi, no salmo que nós cantamos hoje, ele fala da vivência do PHN, não com as mesmas palavras, e eu trago somente alguns pontos. Confia no Senhor e faz o bem. Isso é viver o PHN. E sobre a terra habitarás em segurança. Enquanto estivermos aqui, o Senhor será a nossa segurança. Coloca no Senhor a tua alegria, e Ele dará o que pediu o teu coração. O Senhor cuida da vida dos honestos, e sua herança permanece eternamente. Não serão envergonhados nos maus dias, nos tempos de penúria saciados. E agora a frase do Salmo que mais se encaixa e que resume o projeto PHN. Afasta-te do mal e faze o bem, e terás tua morada para sempre. Afasta-te do mal e faze o bem, e terás a tua morada para sempre, o céu, a morada eterna. Nesta frase nós temos um resumo de todo o método PHN. A primeira, afasta-te do mal. O que é afastar-se do mal? Deus vê o coração, sonda com a compaixão, e sabe, canta. É o hino. Ele não pode pôr limites no seu amor, pois sabe até onde vai todo pecador. Lágrimas são suor. Lágrimas são suor de almas que lutam só. Só Deus pode entender que te causa dor. Pensa no seu Senhor. Pensa no seu Senhor. Recorra ao seu amor e creia, Ele é fiel, justo é o seu amor. Canta forte isso. Pare de se maltratar, não queira aos outros culpar. Diga por hoje não. Diga por hoje não. Por hoje eu não vou mais pecar. Estenda a sua mão e abra o seu coração. Volta para o teu Senhor, volta para o teu Senhor, e se abra a restauração, e se abra a restauração. Com Cristo você vai superar todas as barreiras, passar todo pecado, o pecado vencer. Um novo homem vai nascer. Tudo isso que nós cantamos é o que Davi falou. Afasta-te do mal. O que é o PHN? O que nós cantamos nessa música tão linda que o Dunga compôs?
Foge do pecado. Para de pecar. Afasta-te do mal, como o rei Davi, que viveu o PHN, falou. Afasta-te do mal, sai do pecado, foge do pecado. Esse é o primeiro passo do método PHN. Além depois de saber que nós fomos escolhidos do Senhor, que nós fomos chamados, que o Senhor nos chamou e nos chama à santidade, o primeiro passo é deixar de pecar, é afastar-se do pecado, deixar a vida velha para trás. Paulo, apóstolo Paulo, falava: eu deixo para trás a vida velha e tenho como esterco, para ter somente os meus olhos à frente no Cristo. E aí, a partir de deixar, de afastar-se do mal, de parar de pecar, nós começamos uma vida na graça, viver na graça, vida sacramental. Meu irmão e minha irmã, jovem PHN, geração PHN, o PHN é uma proposta radical, de radicalidade. Você precisa ser radical nessa luta, afastando-se de tudo aquilo que vai te levar para distante de Deus, porque é a sua vida que está em jogo, é a eternidade que está em jogo, a tua salvação. E essa fase inicial é muito exigente. Aqui nós temos muitos que estão nesse início. Eu preciso hoje parar de pecar. Outros já estão mais adiante, que é a fase que eu vou falar agora. Davi falou: afasta-te do mal e faz o bem. Padre Jonas, um certo tempo, ele começou a perceber isso. O afastar-se do mal é o primeiro passo. E daí, ele começou a falar outra coisa, que é um complemento do pare de pecado, PHN. Ou santos ou nada mais queremos ser. Ou santos ou nada, ou santos ou nada. Em meu pensar, em meu sentir, em meu sentir. Quando eu falar, na hora de decidir, na hora de decidir, em todo o meu proceder, do meu proceder, acima de tudo, vivendo a dor e o sofrer, ou santos ou nada. Canta isso forte. Ou santos ou nada mais queremos ser. Santos ou nada, ou santos ou nada. E aí Padre Jonas começou a pregar isso, ou santos ou nada. É preciso fazer uma escolha, é preciso tomar uma decisão. Nós podemos fazer tomar uma decisão. O inimigo pode te oferecer tudo, você pode dizer não. O mundo pode te oferecer tudo, os maiores prazeres, você pode dizer não. E aí Padre Jonas falava: ou nós somos santos, ou nada. Só que aí depois, Padre Paulo Ricardo falava ontem do celular, né? Muitos aí com o celular, todo momento, só vivem no celular. Todo momento o celular ele tem uma atualização para fazer, né? Porque às vezes tem muitos vírus e precisa atualizar para que os vírus não adentrem ali o teu aparelho, né? O Padre Jonas começou depois dessa frase, ele precisou fazer um upgrade, né? Nesse ou santos ou nada. Uma atualização. Sabe o que ele começou a falar? Ou santos ou santos. Por quê? A partir do momento que eu sei que eu preciso parar de pecar, por hoje não. Depois eu sei que eu posso tomar uma decisão e que eu tenho ou a santidade ou ser nada, e o ser nada é muito mais do que isso, é ir para o inferno. Ele disse: para filhos de Deus só existe uma opção, ou santos ou santos.
Isso é a atualização do método PHN, que foi se atualizando. Parar de pecar, depois ou santos ou nada. Depois o Padre Jonas disse: só existe uma opção para filhos de Deus, escolhidos, eleitos, chamados, só existe a santidade. E aí o rei Davi fala: então terás tua morada para sempre. Quando nós nos afastamos do mal, começamos a fazer o bem, damos essa atualização no método. Daí o rei Davi, que vivia o PHN, também diz: então tu terás a morada para sempre. Meu irmão e minha irmã, quando nós adentramos nesse projeto de santidade, nós começamos a viver nesse mundo, viver bem nesse mundo, mas desejando o céu. Nós começamos a perceber que nada mais importa aqui nesse mundo, senão viver em Cristo e um dia na eternidade. Que nossas raízes não se firmam aqui, mas se firmam na eternidade. Que nada mais aqui nesse mundo nos seduz, senão somente Cristo que nos seduz e nos leva a Ele. Que nosso conceito de valor vai mudando, vai dando uma atualização. E você começa a perceber que essa coroa que está na camisa, que muitos aí já têm do PHN, essa coroa atrás que Nossa Senhora já tem no céu, a coroa da glória, ela rainha, essa coroa que está aí atrás, que também representa a coroa de Nossa Senhora, essa coroa é a tua coroa que está reservada na eternidade. Que está reservado na eternidade. Se você afastar-se do mal, como Davi fala, buscar o bem, terás a herança. PHN, ou santos, e começar a desejar o céu. O Senhor me libertou. Sabe? O que mais me prende aqui? Nada me seduz. Meu amor por ti, Jesus. O meu amor por ti, Jesus, é o que tenho de valor. Nada me atrai. Como Santo Agostinho canta: tarde te amei, mas te encontrei, amor. Meu maior bem é ser todo teu, Jesus. Por nada eu te trocaria. Por nada eu te trocaria, por nada eu te deixaria. Nada, concedei-me o convívio, concedei-me o convívio dos eleitos. Eu sonho com o céu a todo tempo. Concedei-me o convívio dos eleitos. Eu sonho com o céu a todo tempo. É isso que vai acontecendo quando eu já deixei o pecado, eu já deixei a vida velha para trás, quando eu já deixei os pecados graves para trás, quando eu sei, entendi que eu preciso tomar uma decisão, e que para filhos de Deus só existe uma opção, que é ser santo. Quando eu começo a viver essa vida de santidade, eu passo a não desejar mais as coisas desse mundo. Eu começo a desejar somente as coisas da eternidade, do céu. Como Paulo fala, buscai as coisas do alto. Que Padre Léo, nesse lugar aqui, nesse centro de evangelização, tanto falou. E inclusive na última pregação dele,
A pregação dele foi buscar as coisas do alto. Quando nós deixamos o Senhor adentrar na nossa vida, nós começamos a desejar a eternidade. E aí o outro ponto, Davi fala mais um. A partir daí que nós começamos a desejar a Deus, a desejar a eternidade. Olha, Davi fala no Salmo: porque o Senhor Deus ama a justiça e jamais Ele abandona os seus amigos. Aquele que assumiu viver o método PHN, começou a desejar a santidade, ele se torna amigo de Deus. A alma daquele que deixou o Senhor adentrar de uma forma tão grande, começa a ser a alma que deseja Deus, a alma que ama a Deus, e começa a desejar somente a Ele, começa a ser amigo de Deus. Eu tive a graça de, durante o meu tempo de seminário, eu, o Peter também, nós ficávamos como sentinelas com o Padre Jonas. Até hoje, até o final da vida do Padre Jonas, sempre tinha seminaristas, alguns que ficavam com ele, cuidando, também alguns dos missionários, das missionárias cuidando também, até no final da vida dele ali, cuidando também. Mas lá quando eu iniciei no seminário, eu fui chamado a estar com ele. Eu fiquei durante 7 anos com o padre. E sempre ia lá, sempre visitava. E eu digo para você, tudo isso que eu fui falando até agora, desse método PHN, eu via diariamente na vida do Padre Jonas. Um homem que buscava viver a santidade a todo momento, que era amigo de Deus, que buscava a via de oração a todo momento. Era alguém que vivia o projeto PHN na vida, que era realmente amigo de Deus. E toda vez que eu saía da casa do padre, eu tinha desejo de ser mais santo, de vendo a vida dele, de vendo ele viver tudo aquilo que ele pregava aqui, que não era só palavras soltas ao vento, mas ele colocava na prática. E aí eu jogo para você, para nós, porque eu já fiz esse exame de consciência quando preparava essa homilia. Você é amigo de Deus? Quanto tempo você gasta com Deus? Padre Paulo citava ontem na homilia também alguns pontos assim. Qual o momento que você gasta do teu dia para Deus? O tempo que nós gastamos com Ele vai nos dizer se nós somos realmente amigos ou não dEle. Se gastamos tempo com Ele, qual o horário que você encontra-se com o teu amigo? E aí Davi fala: os malfeitores hão de ser exterminados e a descendência dos malvados destruídas. A partir do momento que nós assumimos na nossa vida viver esse projeto de santidade, nós travamos uma briga com Satanás. Padre Paulo falou ontem, citando os seminaristas, quando nós começamos no caminho do sacerdócio, nós travamos uma briga com Satanás. Todo aquele que começa a viver o PHN, todos nós, a viver o projeto PHN, nós começamos a travar uma briga direta com Satanás. Mas não tenha medo, não é para ficar com medo. Porque lembre-se, Paulo fala que em Cristo nós somos o quê? Muito mais do que vencedores. E se nós estamos com ela, que é o tema desse PHN 25 anos, com Nossa Senhora, ela já esmagou a cabeça de Satanás um dia. Então, se nós estamos em Cristo, nós somos mais do que vencedores. Se nós somos a geração da bem-aventurada dela, de Maria, nós já vencemos Satanás. E se nós buscarmos a todo momento ser de Cristo, ser da geração da bem-aventurada, nós não devemos temer as investidas de Satanás. Como Davi fala no Salmo, já foram derrotados, os malvados já foram destruídos. Já foram destruídos. Você vai começar a perceber, depois que você adentrar com toda a força, com toda a alma nesse método, você vai começar a perceber que não é tão difícil largar o pecado. Quando Deus começar a ser tudo na tua vida, você que talvez esteja numa vida de drogadição, você vai começar a perceber que não é tão difícil largar as drogas. Porque quando Cristo estiver totalmente na tua vida, Ele vai vencer em ti.
Daí você vai começar a largar os grandes pecados, os pecados mortais, porque não vai ser mais tão difícil. Porque agora existe outra coisa que preenche muito mais do que o que você estava vivendo. Você vai perceber que a sua vida nunca mais será sem sentido. Você vai perceber que todas as áreas da sua vida se encaixam nos devidos lugares. Que as tempestades, os problemas, as dificuldades podem ser superados. Que você pode perdoar com facilidade quem te ofendeu. Que tem jeito a tua vida. Talvez as pessoas podem ter dito que a tua vida não tem jeito, mas tem sim, se você adentrar nesse projeto de santidade e deixar Deus fazer na sua vida, a tua vida tem jeito sim. Os teus pecados vão ser perdoados sim, se você deixar Ele adentrar a tua vida. Que as tuas feridas, as maiores feridas da tua alma, podem ser curadas, se você deixar Ele agir na sua vida com toda a força. E aí eu entro no último ponto para terminar. No Evangelho, quando nós nos afastamos do mal e vivemos o PHN, quando começamos a vida de santidade, quando desejamos a eternidade e o céu mais que tudo, quando começamos a travar uma batalha com Satanás, agora é a última atualização do método. Quando nós chegamos a esse ponto da batalha e vencemos com Cristo, com Nossa Senhora, o Senhor nos envia para salvar outros. O Senhor nos chama a ir em busca dos outros para salvar. Você começa a ser instrumento de salvação. Eis que vos envio como ovelhas no meio de lobos, Jesus fala no Evangelho. Deus está levantando nesses dias de PHN um verdadeiro exército de jovens, e jovens de todas as idades, que querem a santidade, que dizem não ao pecado. Se levanta uma geração vitoriosa, a geração da Imaculada, a geração da Bem-aventurada, daquela que venceu Satanás um dia, e que vencerá todos os dias que nós recorrermos a ela. Aplauda assim a Nossa Senhora. E aí Jesus fala no Evangelho: eu vos envio para o meio dos lobos, como ovelhas, mas sede prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Ser prudente como a serpente é ser vigilante, usar da inteligência para não ser pego pelo inimigo, saber fugir quando for necessário, saber fugir quando existe alguém mais forte. Talvez diante da tua fraqueza, da tua limitação, fugir daquele lugar com inteligência, com prudência, com vigilância. Mas ser simples e dócil como a pomba é ser confiante inteiramente do Senhor. Jesus um dia falou: olhai as aves do céu, elas não trabalham, mas Deus cuida. Quanto mais nós, filhos amados de Deus. E aí Jesus vai falar muitas coisas. Cuidado que vos levarão às prisões, à perseguição, mas não tenham medo. O Espírito Santo estará convosco. Irmão entregará irmão, pai entregará filho, filho entregará pai. Sereis odiados por todos, mas o que perseverar até o fim, esse será salvo. Eu digo para você, para terminar: o mundo não vai te aplaudir quando você tomar a decisão de ser PHN, geração PHN. O mundo vai te odiar, mas não tenha medo. O diabo já foi vencido. O mundo não tem poder sobre aqueles que são de Cristo e da geração da bem-aventurada. Não tenha medo e firme-se no Cristo, porque se você perseverar até o fim, você será salvo. Nós seremos salvos. E eu termino com uma frase que virou música também do Padre Jonas, só o refrão, que ele disse: depois de afastar-se do mal, PHN, saber que nós temos uma escolha, os santos ou nada, mas sabemos que filhos de Deus só tem uma opção, que é a santidade, de ser amigo de Deus, de desejar o céu, de travar uma luta com o Satanás, que nós já sabemos que somos vencedores se estamos em Cristo. Daí ele disse que a santidade da nossa vida apresse a vinda do Senhor. Mas o Senhor virá
e Ele não tardará. Que eu seja, vai ficando de pé, santo, santo, pois Deus é santo, santo. Que a santidade da minha vida apresse o Senhor, e Ele logo, com toda a força, mas o Senhor virá, mas o Senhor virá, e Ele não tardará. Que eu seja santo, 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 pois Deus é santo. Que a santidade da minha vida apresse o Senhor, e Ele logo virá. A continuação dessa homilia será amanhã, na pregação que eu falarei de manhã. Cenas dos próximos capítulos. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.